Não tem como a gente falar de uma cirurgia, plástica ou não, sem falar de medo, né? Quem não tem medo de realizar uma cirurgia? É igual andar de avião, né? Quem não tem medo de entrar no avião e falar assim, e agora? Mas por que esse medo? Por que esse medo é gerado? Porque a gente não está no domínio daquela situação, né? Toda situação de medo é por a gente não ter domínio. Todo mundo sabe que andar de avião é mais seguro do que andar de carro. Mas por que tem mais medo de andar de avião do que andar de carro? Porque de carro, geralmente, a gente está no domínio da situação. E no avião, a gente não está no domínio da situação. O piloto vai estar no domínio da situação. Então, basicamente, a cirurgia, o medo gerado na cirurgia, é por a gente não estar no domínio daquela situação. Vai ter uma outra pessoa em quem a gente confiou nossa vida no domínio da situação, né? E isso realmente gera uma série de medos. Não tem como a gente falar de medo em uma cirurgia sem falar do medo da anestesia, do ato anestésico. Como é que a gente faz para minimizar esse medo da anestesia? Temos que ter um bom médico anestesista qualificado para conduzir todo esse processo. E esse médico anestesista vai ser escolhido possivelmente pelo cirurgião que você escolheu. Então, mais para frente eu vou ensinar como a gente faz a escolha do cirurgião ideal para a gente poder minimizar qualquer um desses medos, qualquer um desses riscos para frente de um mau resultado. Então, mais para frente, num próximo tópico, eu vou explicar certinho cada anestesia utilizada na cirurgia plástica, as suas aplicações e as suas complicações também que podem vir a acontecer. Lembrando, nós vamos tratar do tema complicações aqui de uma forma clara, de uma forma aberta, sabendo que elas acontecem no mínimo de caso possível, ou seja, num baixíssimo percentual, mas é importante a gente ter conhecimento, deixar bem claro que o nosso objetivo aqui realmente é trazer o máximo de clareza possível para todas as pacientes que nos acompanham. Próximo tema que gera medo nas pacientes, cicatrizes. A extensão da cicatriz. Quando a gente fala de cicatriz, a gente tem cicatrizes hipertróficas, cicatrizes queloidianas ou realmente cicatrizes inestéticas de uma forma geral. Toda paciente espera que a cicatriz fique bem fininha e bem delicada e muitas vezes ela não depende de como ela foi feita pelo cirurgião. Ela é muito mais uma reação do organismo do que como ela foi feita. Lembrando que eu não acredito que vai ter um cirurgião que vai sair de casa para fazer uma cicatriz inestética na paciente. Essa cicatriz, na maioria das vezes, tem um componente genético, um componente inflamatório e varia muito do corpo de cada paciente. E a gente também, mais à frente, vai tratar sobre esse tema cicatriz, como a gente faz para poder minimizar e ter uma cicatriz mais dentro do esperado da paciente. Outro medo, resultados insatisfatórios, tá? É um outro medo que a gente tem muito frequente das nossas pacientes, de não atingir o resultado que ela espera. Para isso, primeiro tópico, alinhar expectativa com a realidade que a medicina consegue entregar. Ver se a expectativa da paciente realmente está condizendo, né, com o que a nossa medicina consegue entregar. Segundo ponto, para a gente buscar um resultado satisfatório, ter uma boa indicação cirúrgica, ou seja, não adianta eu só colocar uma prótese de mama onde eu tenho que fazer uma retirada de pele, onde eu tenho que fazer uma mastopexia, onde tem uma flacidez. Por quê? A indicação não está correta. Se a indicação estiver correta, o nosso resultado possivelmente vai ser um resultado satisfatório se a cirurgia for feita com qualidade. E o último medo, e o principal de todos, medo da morte, né? É um medo que tem que ser tratado, mas o que eu posso dizer realmente é um dado muito expressivo que a mortalidade realmente é baixíssima. 1 a cada 100 mil cirurgias realizadas. Claro, cirurgias de maior extensão, cirurgias de maior porte, cirurgias de lipoaspiração mais expressivas, tem realmente um risco tromboembólico maior e um índice de mortalidade maior do que uma cirurgia de mamoplastia feita de forma única e exclusiva. E é claro que um paciente com a saúde bem controlada vai ter realmente também um risco, uma mortalidade muito menor do que um paciente que tiver alguma comorbidade descontrolada, e esse realmente não é o nosso objetivo. Nosso objetivo sempre é preparar o paciente para que a gente tenha um ato cirúrgico o mais satisfatório possível. Então, para a gente finalizar o tema medo, né, em cirurgia plástica de uma forma geral, o nosso objetivo sempre é buscar um resultado de alto nível e um resultado satisfatório. Para a gente atingir um resultado de alto nível, um resultado satisfatório, o primeiro ponto que a gente começa é a escolha adequada do cirurgião. Mais para frente nós vamos pegar realmente esse tópico e destrinchar ele, que o meu objetivo
é que você faça sempre a escolha certa do cirurgião certo para realizar o seu sonho. Esse cirurgião tem que ser um cirurgião apto, um cirurgião qualificado, e eu vou te ensinar como é que você vai fazer para encontrar esse cirurgião. Segundo ponto, uma avaliação pré-operatória cuidadosa. Como é que a gente faz isso? Primeiro nós vamos avaliar a história clínica do paciente. Se esse paciente tiver alguma comorbidade, essa comorbidade está controlada? Se esse paciente é um paciente tabagista, um paciente fumante, ele vai interromper o cigarro antes da cirurgia? Se esse paciente tiver qualquer outro problema de saúde, esse problema está controlado e vale a pena o risco de realizar essa cirurgia com determinado problema de saúde? Não é mais interessante tratar a saúde antes de buscar uma estética? E um terceiro ponto, igual eu falei, é o planejamento cirúrgico, é realmente a indicação cirúrgica está adequada, a expectativa com a realidade desse paciente a ser entregue, se ela está adequada, e a gente finaliza sempre com um pós-operatório bem feito, um pós-operatório muito bem acompanhado, tanto pela equipe cirúrgica quanto realizado pelo paciente. Eu falo que toda cirurgia, para a gente ter um bom resultado, ter um resultado 100%, 30% vem de dentro do consultório, do alinhamento dessa expectativa e de uma boa indicação cirúrgica. 30% vem do cirurgião. No momento que o cirurgião está em campo, que só depende do cirurgião, o paciente está anestesiado, dormindo. E 40% é do pós-operatório, sendo que 20% é do pós-operatório recente e 20% do pós-operatório tardio desse paciente. Tá? Do recente é onde o paciente está em casa, se cuidando, alimentando bem para recuperar. E o pós-operatório tardio são as mudanças de hábito, né? Aquele paciente que realmente está fazendo atividade física, é aquele paciente que realmente está alimentando melhor em busca da manutenção daquele resultado. A cirurgia realmente vai te fazer uma transformação muito imediata, mas se esse resultado não for mantido a longo prazo, não tem jeito. E a manutenção é feita pelo paciente. Então a gente encerra aqui esse tópico no medo em cirurgia plástica e mais pra frente nós vamos destrinchar cada um desses medos e como a gente pode evitar qualquer uma dessas complicações ou desses percalços.